Quem quer falar a respeito do silêncio? Eu vou dar uma dica. Eu, quando discuto, positivamente falando, a nível de enriquecer o meu conhecimento com o Fernando Reis, que vocês conhecem, o namorado, sobre música, uma das coisas que ele me ensinou é que a música, toda a sinfonia da música, o processo da música se dá na pausa, não na presença da nota. Ouvi. Se a Vamos. gente pegar a questão do silêncio pelo caminho da meditação, né? É quando a gente mais, talvez, não é que tenha respostas, não é isso, mas quando a gente mais assenta, né, para ter respostas, né? Porque quando a gente está pensando muito, como você diz, eu adoro essa frase, a mente mente, né? Cria-se muita informação que não é aquilo, né? Então, quando você entra em silêncio, você é que nem decantar, você diminui toda aquela água turbulenta e fica uma coisa cristalina onde você consegue enxergar com mais clareza, né? Então, a pausa do livro para mim foi muito isso. Se eu estou no oposto, né? Sei lá, deixa eu pegar aqui uma daquela linha que ele fez. Se eu estou, por exemplo, no absoluto, né, e o relativo, na verdade, eu aconteço nesse vazio, porque eu não sou nem isso e nem aquilo, eu sou esse todo que está ali contido naquele vazio, né? Então é quando assenta as coisas e eu consigo sentir, pensar, né, que é o reis. Eu entro com a razão, com a sensação, com a emoção e com a intuição. Se eu tô só na razão, eu não consigo sentir todo o resto. Se eu tô só na emoção, eu não consigo sentir todo o resto. Então, para mim, o vazio, o silêncio, a pausa, né, ele traz essa reflexão. Muito legal. E a gente pode brincar com uma coisa, completando isso que a Van falou com muita sabedoria, o que ela trouxe, uma possibilidade que é assim: dependendo do estado de consciência, porque esse é o princípio, a psicologia transpessoal é uma psicologia consciencial, que trabalha com as consciências, mas com as consciências no sentido de manifestações, porque é uma consciência só. Em analogia, por favor, é só uma analogia, vamos lembrar da cebola, que tem a casca e cada um dos epitélios, camadas de consciência até chegar no âmago da própria cebola, como sendo um sinônimo, carinhosamente falando nesta analogia, do self, do eixo. E cada um de nós está numa camada de consciência, usa mais frequentemente camadas conscienciais, porque já trabalhou, já desenvolveu habilidades, etc e tal. Então, a gente vai só brincar com uma possibilidade que é assim: se eu, carinhosamente falando, é assim, eu consigo perceber, inclusive, a fala interna da minha mente, observar o que em mim está falando aquilo que está falando na mente, eu estou também fazendo um movimento de silêncio. Porque se eu só saio falando tudo que eu penso, é uma manifestação de estado de consciência. Mas eu não estou empoderado, né, empossado no bom sentido destas características e daquilo que eu estou transmitindo. Quando eu não tenho certeza na essência daquilo que eu vou dizer, eu prefiro calar. Porque senão é só uma reação. Eu posso estar agindo de maneira reativa. Falou, levou, falou, levou, falou, levou, sabe assim? E não precisa ser obrigatoriamente por uma agressão. Pode ser assim, a gente está numa conversa, né? Super amorosa, tranquila. Então, assim, eu preciso responder a tudo aquilo que está sendo colocado. Mas com que objetivo? É para intensificar a conversa, o diálogo, ou o triálogo, ou o pentálogo, ou seja como for, né, o número de pessoas que estejam envolvidas nisso, ou para poder fazer um jogo de ganha e perde, ganha e perde, ganha e perde? Acrescenta alguma coisa aquilo que vai ser dito? Traz outros pontos de reflexão que ajudam a aprofundar uma camada de consciência maior para o interlocutor com quem nós estamos falando, e aí a redundância de novo, é assim, é nesse momento. Porque se é só para expor conhecimento, escreve um texto e tudo publica, tá tudo bem.
Por que a gente faz as nossas experiências, por exemplo, aqui no grupo em grupo? Porque ninguém tem a verdade absoluta. Cada um vem de um contexto, vem de uma situação histórica, pensando única e exclusivamente nesse primeiro momento só nessa existência, tá bom? E a gente aqui já sabe que não tem só essa. Mas vamos ficar com essa, que essa a gente consegue lembrar das coisas que fez ontem, anteontem, etc e tal. Cada um vem de uma experiência. E essas experiências pelas quais, individualmente falando, mesmo que tenham sido coletivas, tá? É assim, nós vamos passando, vai fazendo, amalgamando, no bom sentido da palavra, tudo aquilo que já existe no nosso interior vai se reorganizando e se realocando. E aí, quando a gente conversa a respeito de um tema, por exemplo, cada um está trazendo o ângulo de visão que consegue perceber e que melhor lhe chama a atenção. Às vezes, né, assim, aqui no grupo, a gente diz assim: ah, mas eu não sou psicólogo, eu não sou da área psi, parará, etc. Eu falo: ai, graças a Deus, porque senão fica só aquela mente naquela estrutura. Que bom que existem profissionais de outras tantas áreas que facilitam a possibilidade de nós enxergarmos a mesma temática por outros óculos, por outras óticas, senão também nós não cresceríamos. Tem uma situação significativa que a gente não pode esquecer, que inclusive é uma das definições do próprio termo saúde em termos de Unesco hoje, que nós somos seres sociáveis. Então, para eu, de uma certa forma, estar mais adequado na minha saúde, no mais adequado na minha saúde, que não é nem esse extremo, como a Van colocou, e nem o outro, a superpresença e a superausência. Mas como é que eu transito na possibilidade de poder fazer comunicação com outros seres de outras espécies e, inclusive, com seres da mesma espécie que eu me encontro nesse momento? Estas relações intrapsíquica, eu para comigo mesmo, me relacionando com o outro, na relação interpsíquica, facilita a possibilidade do crescimento de todos. O que que o outro vai fazer com isso na vida dele? O que ele quiser, o que ele puder, o que ele tiver condições para. O que eu vou fazer com isso na minha existência? O que eu quiser e o que eu puder, no grau de consciência e de conhecimento que eu tenho. Um dos perigos grandes nisso, nesse exemplo que a Ava trouxe, é assim, não no fato do que foi escrito ali no livro, mas a maneira como nós compramos isso para nós, tá? É assim, de eu ficar no absoluto ou no relativo, é uma coisa que é assim, aqui onde nós estamos, a gente ainda transita entre o relativo, mais no relativo do que no absoluto, mas a gente já transita entre o relativo e o absoluto em um monte de habilidades e manifestações do nosso ser no dia a dia. Expressar sentimento, atitudes, palavras, jeito como a gente lida com o outro, com a gente mesmo. Nós estamos transitando nisso. E aonde que há o perigo nisso, já que você citou que existe um perigo? A partir do momento que eu descubro que existe um absoluto, eu fico o tempo inteiro me escondendo atrás desse absoluto. Como se eu já fosse absoluto, e nós não somos. Quantos de nós muitas vezes se pega só um questionamento, não é uma verdade, tá bem? Mas é um questionamento, uma provocação, inclusive para estimular para que a gente continue refletindo e debatendo aqui hoje no nosso grupo. Mas assim, ai tá, olha, eu descobri que assim, putz, só pisei na bola, eu fui grosseiro de novo. E aí a gente fica se condenando. Ué, mas espera, opa, respira, respira. Nós não somos grosseiros, mas nós não somos amorosos, 100%. Na manifestação da plenitude destas emoções e sentimentos. Nós transitamos por eles. E toda vez que eu piso na bola, exemplo, é só um exemplo, né, como sendo grosseiro, eu posso me condenar. Por quê? Porque eu já estou na ilusão, iludido, bem iludido, no fato de que eu já sou uma pessoa que não sou nada grosseira, papapá, etc e tal. E quando eu me pego na grosseria, pronto, vem à tona que, putz, então eu não sou esse avatar, né, esse Buda, esse Cristo, esse é, é, é,
dessas esferas que já deveriam estar nesse grau de consciência, não vira uma borboleta ou purpurina, como eu brinco com os amigos psicólogos transpessoais que acham que ao final dessa existência vão virar purpurina. Não, no fundo é a gente poder pensar no bom sentido que assim, cada um está num caminho e não tem nada de errado. E por que que nós precisamos estar numa mesma escola, vulgo planeta Terra, tudo bem? E assim é com pessoas em graus diferentes dentro dessa escola. Porque eu só sou capaz de poder aprender com aquele que de uma certa forma me provoca tanto num estado inferior ao meu, como as provocações que venham daqueles que estejam naquela habilidade específica que está sendo trabalhada, com provocações mais adequadas de estados conscienciais mais amplos, mais profundos, como esse que a gente está fazendo agora, convidando a questão da reflexão, da possibilidade da gente poder se repensar. E não é querer deter o conceito ou o conhecimento em si e só para si. Então, muito cuidado, não é? Porque assim, a nossa mente, como a Van mesmo colocou aqui, lembrando disso, ela mente muito ainda para nós mesmos, né? Porque tudo está aqui dentro, vai em termos de criação. E é uma tentativa de mecanismo de defesa do ego para que nós não fiquemos na nossa verdadeira essência. Mas quando eu preciso da manifestação desses mecanismos de defesa do ego acontecendo, é porque a essência ainda não está na total possibilidade de prontidão de realmente se manifestar. Então eu fico na cobrança, eu fico cobrando. Eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, eu tenho que mudar, eu preciso, né? Como se isso, carinhosamente falando, fosse um mecanismo de equilíbrio natural, tudo bem? Ele é normal, mas ele não é natural. Porque é normal porque a gente faz isso, nesse estado de consciência que a gente se encontra, mas ele não é natural. Porque eu me identifiquei com o oposto contrário. Do relativo eu saí, por exemplo, para o absoluto. Da sombra psíquica eu vou para o luminoso ou para o luminoso. E aí eu quero virar luz. E não é o hábito que faz o monge. Pela inteligência artificial, outro dia eu criei um bonequinho desses na caixinha, com a minha carinha. Aliás, se vocês forem entrar lá, vocês vão ver a minha carinha, tá? Tudo bem, eu vestido com monge, com o terço monástico, né? Assim, o japamala, papapá, etc e tal. Não é o hábito de cortar o cabelo, não é que desse jeito que tá, era careca, careca mesmo. Tá lá, publicado no Instagram, no Facebook e tal. E assim, não é aquilo que vai fazer com que eu vire um ser iluminado. Não adianta eu botar os cordãozinhos aqui do budismo tibetano, ou mesmo lá do como é que se fala, dos franciscanos, que vai me tornar uma pessoa mais iluminada. Muito pelo contrário. É como eu uso desses símbolos para me lembrar como é que eu posso agir de acordo com o grau de consciência que eu me encontro aqui agora. Qualquer outra tentativa é ilusória. Ela ainda é uma manifestação do ego. Por isso, o perigo, carinhosamente falando, e aí o ego não é dividido em partes, tudo bem? Não existe essa divisão. É só uma questão metodológica para a gente poder compreendê-lo. O pior ego, o de estrutura mais tenebrosa de manifestação, é o ego espiritual. E o que que a gente chama de ego espiritual? Aquele que me coloca de verdade em contato, o caminho, a andadura, o percurso que eu utilizo para fazer o religare, para estar conectado com o self. Então eu sou uma pessoa ótima, porque eu falo na Federação Espírita do Estado de São Paulo, eu falo no GAFA, eu falo no Magdala, viu, Kelly? Eu quero horas lá, se você puder agendar para mim, para eu poder voltar a falar lá no Magdala. Aí eu vou falar aqui no Santo Agostinho. Aí eu falo aqui no Jesus nos Lares, que vai para o Brasil todo e para outros lugares do mundo. Nossa, então eu já sou assim a supremacia, né, em pessoa. E é um engodo. Porque se eu falo a respeito daquelas características ditas crísticas, aí é que vem a questão principal. Como eu as aplico na prática no dia a dia?
Só que calma, calma, calma. Vamos voltar para um dos princípios básicos da psicologia transpessoal e que, assim, o primordial de todos é que ela respeita e ela necessita, ela está embasada nas tradições. E a grande maioria das tradições é de pluralidade de existência, é reencarnacionista. Então, eu posso pensar, no bom sentido, que talvez hoje eu esteja tomando contato com todas essas teorias, sendo um pesquisador, um estudioso, para começar a entrar em contato com essas informações. Mas é um período de pouca prática, muito pouca prática, na verdade, desses conteúdos. Talvez eu consiga experimentar um pouquinho de uns miligramas, se a gente pudesse medir em gramas, né? É assim, um outro. Em mililitros, talvez se eu pudesse medir em litros, um outro, uma outra habilidade. Em analogia, né? Porque não é medido dessa maneira. Aliás, não tem nem esse peso, essa medida, esta régua, né? Essa métrica. Mas é para uma outra existência, onde isso já vai estar mais estudado, mais como se fala, questionado, que aí eu vou ter a chance de trazer à tona e colocar na prática aquilo que foi aprendido. Nem vai ser nessa. É por isso que o ditado, geralmente quem carrega o piano não toca. Porque não é para tocar mesmo, é só para carregar. Você veio aqui para carregar piano, você veio aqui para ler. Ah, é doutor PhD em astrofísica? Que ótimo, mas é para você se apoderar. Veja o termo que eu estou utilizando. Apoderar. Ele não é meu. Aqueles conceitos, então eu vou me apoderar. Eles não são meus. Eu vou me dedicar a eles, eu vou fazer com que eles façam parte do meu conhecimento. E em algum momento lá na frente, eu começo a praticar com mais eficácia e fluidez aquilo que eu estudei, ou que eu esteja estudando. Então, vamos voltar? Por que que eu preciso me cobrar tanto? Se o universo não é cobrador. A gente está numa fase na nossa existência, agora que nós estamos vivendo, que parece que assim a gente só tem essa oportunidade e não vai ter outra. Gente, oportunidade a gente tem todo dia, tem tantas quantas forem necessárias, é assim, no universo e da forma como precisar. Ah, mas é porque não vai ser aqui na Terra. Ah, tá, gente, mas tem outros planetas parecidos com a Terra, tão similares ou próximos a ela em termos de níveis de consciência. Não tem problema nenhum. Se não for aqui no sistema solar, também não tem diferença. Homeless, a gente já brincou. Ninguém vai ficar sem lar. Nós sempre vamos ter um lugar onde nós podemos continuar a nossa caminhada. E às vezes a gente vai para a literatura das tradições, seja ela qual for aquela que nos toca nesse momento a nossa consciência e nós estejamos estudando, e aqui não vamos esquecer o Leloup, porque nós estamos embasados num trabalho dele. A elegância do self, vamos lembrar que o Leloup é um padre execasta, tudo bem? Então a gente está dentro do cristianismo. É sobre essa tradição que a gente está falando, neste olhar. Não é a única e nem a melhor, mas é sobre essa tradição que nós estamos trabalhando. Porque nós estamos falando de um capítulo que está aqui dentro, capítulo 4 neste livro. E ele, antes de ser psicólogo transpessoal, ele é um padre execasta. E aí, onde a gente vai embasar? Pronto, olha, muito bem, eu preciso ser manso e pacífico de coração e de espírito. Aí eu já me acho manso e pacífico de coração, e aí eu começo a fazer de conta que eu sou isso e eu ajo desta maneira, encobrindo encobrindo o bolor que existe dentro do meu ser. E não era isso que os grandes mestres propunham. Era observa na atuação do dia a dia, na manifestação de luz e sombra do ego, de persona, das estruturas do jeito como estão, o bolor que existe dentro de si. E toda vez que ele se manifestar em pensamento ou em ação ou em sentimento, para que eu preciso disso? Onde isso está me levando? De onde isso vem dentro de mim?
Vamos parar com aquela fase, porque aqui todos nós que estamos nesse grupo já saímos disso. Ah, é porque o outro me provocou. Não, a gente sabe que o outro provocou. Ele foi o melhor professor que eu precisava para isso. Tá bom, ok. Mas em mim, por que eu me deixei tomar por esta situação? Qual é o mecanismo que existe aqui dentro em mim que foi destravado graças à patada que eu levei do outro, tudo bem, como bom professor para estimular essa característica que eu faço de conta que não está dentro de mim, que é por fora a bela viola, por dentro pão bolorento, né? Então, assim, que é isso, né? Nós olharmos, carinhosamente falando, o bolor que nos contém, que nós contemos ainda dentro de nós, e dizer, tá, eu reagi assim a serviço do que mesmo? Ah, é porque eu me senti agredido. Tá, mas o que em mim se sentiu agredido? E veja, a pergunta na língua portuguesa do Brasil, ela é bem específica nesse sentido. O que em mim? Mim é ego, não é self, não é essência. É o ego que foi abalado. E o ego está abalado e ele tenta se manifestar reativamente falando, através das sombras, porque o self não está valorizado e intensificado o tempo inteiro. Talvez não haja nem prontidão para ele poder se manifestar naquele momento. Então, que andaduras, que caminhos que eu utilizo para eu poder voltar para esse eixo? Para eu ficar no prumo, alinhado na essência daquilo que eu sou. Porque o que eu sou, self, essência, o que eu estou, ego. E nós estamos num plano, num planeta que nos facilita o tempo inteiro que o ego seja manifestado. A gente não pode esquecer isso. Por quê? Porque é a melhor escola que nós temos para poder saber, bom, você continua agindo só de acordo com o ego, luz e sombra, os contrários, os opostos, o absoluto relativo, ou você percebe que, ok, ainda existem essas características no seu ser, mas você já pode começar a perceber se dá para ser menos reativo a esta experiência que você esteja vivendo agora. O que é que a gente está criando no nosso dia? Nada. A gente está replicando, gente. A gente está replicando. A gente não está criando nada. A gente está replicando. Replicando o que a gente foi ontem, o que a gente foi a semana passada. Vai saber a quantas vidas a gente não está nesse mesmo caminho que a gente está fazendo. O que é que a gente está criando de novo? Fala, Ritinha. Agora você falando, eu lembrei do que o David Bohm propõe para o diálogo, né? Que é exatamente é o silêncio, voltando, né? Você não pode responder direto. Então, quando a gente está em grupo, jamais vai ter assim, eu falo, a pessoa responde a minha fala, né? Ela vai ter que esperar no mínimo 30 segundos de silêncio. Para quê? Mas qual que é o barato? Porque eu fiz muito tempo, né, o exercício no grupo. Para você agir e não reagir. E às vezes a ação, ela muda completamente o direcionamento da fala, porque aquilo que o outro expôs, né, a ação que o outro exerceu para que me movimentasse as coisas em mim, né, levaram a minha história, levaram a minha percepção de mundo, né? Então, eu respondo no meu olhar, e daí é uma ação, não uma reação, né? E a ação, ela sempre está na vacuidade, no silêncio, né? Porque é engraçado. Bom, depois é isso. Tá. Para essa primeira fase que eu sei que você depois vai completar outras coisas que são importantes também. Ok, ok. Mas olha que significado isso. Veja, é, o outro começa a falar, a gente já quer interferir.
Será que eu quero interferir porque eu quero encaixar o outro no meu jeito de ser, de pensar e de agir? Ou porque o outro tocou coisas que de uma certa forma me incomodam, então mexeu com o meu ego? As duas coisas estão mexendo com o meu ego, tá, persona? Mas um é porque eu quero só encaixar o outro dentro do meu jeito, eu nem percebo mais nada. O outro é porque eu fico incomodado porque está mexendo com estruturas que eu acreditava ditas sólidas e elas não são, porque a mente mente. Porque eu ainda estou num lado egóico e, carinhosamente falando, fazendo movimentos de distância, de distanciamento do self, não de religare e não de aproximação em relação a ele. E tem uma terceira questão ainda muito significativa. Ninguém pode saber mais do que eu. Isso é muito perigoso, porque me coloca num patamar, mesmo eu agindo assim, carinhosamente falando, como um exemplo, me coloca num patamar de que, né, eu não tenho mais nada a aprender e não tenho mais nada, eu só estou aqui ensinando. Mas a cada proposta de reflexão, até o jeito do que o outro. Vamos fazer de conta que aquilo que está sendo ensinado seja uma verdade absoluta. Eu vou voltar a repetir, gente, para ninguém ficar em dúvida. Eu vou fazer de conta, é só um faz de conta, tá, gente? Tudo bem? Historinha da carochinha. Que aquilo que está sendo dito é uma verdade absoluta. Bom, então eu vou me embasar nisso, ótimo. Partindo desse princípio, mesmo quando eu coloco esta verdade absoluta, fazendo de conta que eu esteja o portador desta verdade absoluta, quando o outro não entende, não compreende aquilo que está sendo dito, já só por essa questão faz com que eu tenha que rever os meus conceitos. Porque talvez aquilo que é claro e específico, já sabido, numa ilusão, tá bem? De que assim eu já seja conhecedor daquele aspecto, quando o outro não compreendeu, eu vou ter que mexer no jeito como eu vou explicar aquilo para aquela pessoa. Portanto, eu continuo aprendendo só por essa característica. E a gente sabe que não é só por aí, tá bem? Mas vou ficar só nesse exemplo, já que eu sou o detentor daquela informação na historinha do boi dormir, da carochinha. E aí a gente pode aprofundar um outro aspecto significativo em relação a isso. Por que que a verdade precisa vir através de mim? E quando eu coloco isso, tá bom, como sou eu, Vitor, refletindo as minhas coisas aqui agora, eu estou pensando em mim. Mas você pode pensar isso em você também. Por que a verdade tem que vir através de você, para o outro? Por que nós não somos uns questionadores para o outro, para que o outro descubra a verdade que existe dentro dele? No grau de consciência e de conhecimento que o outro é capaz de poder perceber. Sem eu precisar, lá no fim, como objetivo final, tudo bem, que o outro chegue na verdade que eu detenho. Porque colegas, porque somos todos colegas aqui, né? Nesse sentido, em termos de aprendizado e ensino. Colegas deste processo ensino-aprendizado, aprendizado-ensino. É assim, o que nós estamos conversando hoje, daqui 10 anos, pode ser uma bobagem. E nós descobrimos outras tantas coisas muito mais significativas que vão ter peso e medida e importância para aquele momento que nós estamos falando. A não ser que fiquemos única e exclusivamente focados na verdade universal, nas tradições. Mas isso também não é permitido para nós. Sabe por quê? Porque hoje nós entendemos essa tradição que nós estamos estudando, a cristã, por exemplo, através da leitura e da reflexão do trabalho do Leloup, com o grau de consciência que a gente tem hoje. Se a gente for reler esse livro daqui 10 anos, com essa mesma intensidade que nós estamos fazendo hoje, nós vamos perceber outras tantas coisas que ficaram ocultas para nós até o presente momento. Quantas vezes a gente
fala a respeito do mesmo tema, por exemplo, e a cada vez que você vai falar no mesmo dia sobre aquilo, vai dar uma aula. Cada vez que você vai dar aquela aula, alguma coisa já se modificou dentro de si, porque o fato de falar, de ouvir os questionamentos, as reflexões das pessoas, parará, sobre qualquer assunto, qualquer tema, tá? É assim, já modificou aquilo na gente. Aí a próxima vez que a gente vai falar a respeito daquilo, hoje mesmo, na outra aula que eu tenho em seguida, já não vai ser com aquele mesmo padrão que eu estava colocando naquele momento. Fala, Kelly querida. Hoje de manhã eu fiquei assistindo o cerimonial lá, né, do Papa. E aí na televisão tinha um padre que ele estava junto com os jornalistas, então ele estava dando as explicações sobre o ritual, né? E mais para o final ali da celebração da missa vieram eh, eu não sei se são padres mesmo, né? Não me recordo dessa denominação, mas que são do catolicismo oriental, né? Então eles vieram ali, são vestes diferentes, né? Com um outro ritual, né? Tinha ali não sei, acho que é incenso, né? E aí eles fizeram leituras dentro da linguagem deles. E aí o padre, esse que era o comentarista, ele falou uma frase que na hora eu até anotei, porque eu estava com um caderno aqui do curso perto, né? Que é a diversidade forma a unidade. Eu falei, nossa, né? Tem tudo a ver com o texto, né? É isso, aquela, né? Assim, é a junção mesmo, né? Aquilo de são diferentes saberes, são diferentes sensações, são diferentes sentimentos, né? Mas é de ver ali, talvez daquilo da gente fortalecer coletivamente, né? De que não precisa haver a exclusão, né? Pode ser incluído e cada qual com a sua importância, mas na diversidade, né? Então, isso que você está falando, né? Então, o que a gente está lendo é o entendimento que a gente está lendo hoje, né? Agora, daqui a um tempo, a própria experiência de vida, ela traz outros conhecimentos, outros saberes, outras emoções, e aí constitui, né, novas percepções, né? Então eu achei bem interessante, assim, eu estava gostando muito de ouvir, assim, né, os comentários, né, daquilo né, do que é esse processo mesmo, né, que nos conduz a essa evolução, né, seja individual, seja coletivamente, né? Então, um evento, né, enfim, que foi a morte do Papa, o quanto também mobilizou, né, ali das diferentes religiões, tradições, né? E aí depois teve aí na hora do almoço, naquele jornal lá, o Jornal Hoje, acho, né? Teve um outro jornalista que estava falando, né? Que era é, que o que tinha representado, né? Que assim era uma cerimônia de afeto, né? Então, eu falei, nossa, né, acho que isso dá um pouco mais, assim, desse olhar, né, até de esperança, né, para a humanidade, né, de que, assim, a gente passa por muitos desafios e dificuldades, né, individual e coletivamente, mas, né, que, né, tem alguma coisa em movimento ali, né, e cada um dentro do seu estado de consciência, mas assim, acho que aí é entender isso, né? Que os diferentes estados de consciência têm a sua importância, porque eles fazem parte desse todo. Isso é muito legal.
Veja que coisa significativa, e me fez lembrar uma imagem que apareceu também na hora do almoço, que o Trump sentou junto lá com o outro presidente, né, que ele está lá num conflito nesse momento, dentro do salão no Vaticano. Veja, dois cardeais, dois bispos, dois de uma hierarquia dentro da Igreja Católica, providenciou três cadeiras, tudo bem, para que esses dois presidentes pudessem sentar e conversar a respeito. Se é bom, se não é, não é isso que a gente está dizendo, é o que a Kelly trouxe. Veja, numa situação que a proposta inicial não era este encontro, se a gente falar, também pode ser bem aproveitada para a possibilidade de outras tantas coisas. Claro, gente, que tudo vai depender da consciência e da proposta interna íntima que cada um tem para poder estar ali fazendo aquilo que está fazendo. Vocês já devem ter passado por essa experiência. Aí eu vou falar do meu lado observador crítico, tudo bem? Uma vez eu fui a um casamento que eu fui padrinho. E eu nunca tinha sido, foi a primeira vez que eu fui padrinho num casamento religioso católico, porque aí altar, igreja, aquela coisa toda. E aí o padrinho fica lá em cima e tá vendo as coisas acontecerem, né? E veja, eu vou questionar uma coisa que eu também não estava fazendo, mas em algum momento eu pensei assim, nossa, essas pessoas estão aqui, né, os convidados, eu estava fazendo uma análise, tá? Minha querida afilhada, agora eu sei que você vai saber que eu estou falando do seu casamento, porque, mas tá tudo bem, tá? É assim, né? Brincar com uma coisa. E eu era padrinho do civil, tá? Não era do religioso, mas como todos os padrinhos, tanto do civil e do religioso, compuseram aquela cerimonial do altar, né? Eu estava ali junto com a pessoa que era irmã da noiva, com que eu estava ali dividindo o fato de ser padrinho, né? Do civil da noiva, mas ali no religioso. E eu comecei a pensar, falei, nossa, todas essas pessoas estão aqui extremamente bem vestidas, porque era um casamento Nossa Senhora do Brasil às 20 horas, na sexta-feira, então naquela pompa e circunstância, mas assim eu falo, será que no fundo, nesse momento que o padre está dizendo, levantem as mãos direita, coloquem sobre os noivos. E comecem a mentalizar, a fazer um Pai Nosso, que foi isso que ele fez ali naquele momento, depois do discurso ali litúrgico que ele fez naquele momento. E assim, será que de verdade as pessoas estavam vibrando por aquele casal? Ou nós estávamos pensando, nossa, nós vamos do buffet França em seguida, o que será que vai ser servido? Aliás, eu podia, se eu não fosse padrinho, eu podia ter dado o golpe e ter ido direto para o buffet, né? Que seria mais conveniente do que aquele teatro todo. Então, veja, o meu questionamento, que não é através do outro eu consigo refletir a meu respeito, é a gente pensar isso. Exatamente. Como a gente lida com o objetivo primordial daquilo que está acontecendo. Eu não estou dizendo que a gente possa não ter sofrido pela partida deste Papa, que pode não ter ficado triste, se emocionado, chorado, ficado mal. Eu não estou dizendo isso. Tá bom, mas a Kelly trouxe com essa percepção uma outra possibilidade que é assim, que sentido e que significado isso pode estar tendo, mesmo, perdão, dentro dessa tristeza, né, que a gente possa estar sentindo, já que esse Papa seja, por exemplo, eu sou super fã dele, eu sou católico apostólico romano, e eu sigo essas tradições, gosto do jeito como ele fez lá o seu papado, né, durante esse tempo que ele ficou. Então eu estou chateado por isso, triste por conta disso, tá? Mas se eu também sou capaz de observar no outro nível de consciência essa interação de políticos contrários ali presentes, dividindo o mesmo espaçozinho, porque era só aquele era o espaço dos políticos com a tenebrosa, como é que se fala? Ela é premier, né? A primeira-ministra da Itália, hoje. Tudo bem? Porque é uma mulher lá, né? Que hoje lidera a Itália como primeira-ministra, tá? E é assim, tá, mas estou ali dividindo aquele espaço com ela. E eu sou, aspas, obrigado pelo grau de importância que eu tenho sentar do lado da primeira-ministra. Não tenho nada contra ela, adoro, tá? Mas é que ela é uma linha que muitos não gostam. Mas assim, então, pensar nessa possibilidade. E eu, de alguma maneira, eu preciso conviver com isso. E eu posso ir mais fundo ainda trazendo isso que a Kelly trouxe. Veja, um momento de união.
O momento que não importa se eu sou budista, se eu sou católico, se eu sou do axé, se eu sou afro-brasileiro, eu posso, de uma certa forma, dedicar algo que existe dentro do meu ser por aquela entidade que está ali deixando esse momento à vida e por aqueles todos que estão sofrendo por conta dessa partida. E aí, carinhosamente falando, sem querer fazer spoiler do filme, né, Kelly? Porque eu sei que você já assistiu, tá? Mas o Conclave é assim, mais do que nunca ele vale poder ser assistido nesse momento. Porque é exatamente aqui, claro, ali tem um tanto de maquiagem, né, no sentido de efeitos cinematográficos e tal, mas é exatamente isso que vai acontecer agora nos próximos dias. E é um jogo político. Inclusive, ontem, na Globo News, numa das reportagens que estava falando, alguém lá dos repórteres perguntou: nós podemos fazer uma analogia do filme que esteve aí, que concorreu ao Oscar agora nessa última premiação, para um padre que estava lá na Globo News ontem. Né? E assim, e questionando isso. E aí ele fez a explicação. Claro que existe uma política. E o que eu achei mais bonito do que ele disse, ele falou uma coisa que é assim para completar. Mas não podemos esquecer que mesmo entre o bem ou o mal, todos aqueles cardeais, eles estão envolvidos por uma espiritualidade. É legal a gente poder pensar nisso. Sabe por quê? Senão nós ficamos achando que que estamos espíritas somos os detentores da espiritualidade. E não somos, gente. Talvez aqueles padres, os cardeais, eles são mais espiritualistas, pensando no sentido esta espiritualidade, do que eu que vou lá e frequento esta casa, outra, 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 outra. Talvez o Dalai Lama, mandando uma mensagem para o Papa, né, pela passagem dele, é assim, de uma certa forma, ele seja mais envolto pela espiritualidade do que eu dentro dessa circunstância que me encontro aqui agora. E é um líder de uma outra religião, de uma outra tradição. E do qual eu passei por isso, então eu posso falar porque vivi na pele. Estar ali e poder ver ele falar a respeito disso para pessoas, porque era uma das aulas que ele estava dando, inclusive, naquele momento, nos anos que eu estive ali na Índia. Não mude a sua religião. Se você tivesse que ser budista, você teria nascido budista tibetano aqui. Você nasceu dentro daquela estrutura, daquela religião, para vivenciar a sua religião lá. Claro que o Vitor ainda demanda coisas para poder dizer, não, mas eu não quero, porque é a revolta egóica desse lado aqui, tá bom? Tudo bem, não vamos fazer fantasia aqui. Só o fato do professor ali ter dito resolveu a questão. É sobre isso que a gente estava dizendo. Conheceis a verdade vos libertará, mas conhecer a verdade não significa tomar contato com a verdade pronto. É como eu passo a acolher e a aceitar a verdade e colocar ela em contato com aquilo que eu preciso. Eu fui passear na praça e eu perdi o anel que eu mais gosto. Gente, eu tô revoltado. É só uma fantasia. O anel tá aqui, tá? Mas é assim, né? Essa é uma fantasia. É assim, eu fico revoltado. Eu vou passar a vida revoltado porque eu perdi o anel. Mas o que que o anel representava? Por que que eu preciso disso na continuação de todo o meu ser e da minha existência? Nós somos seres revoltantes. Aliás, eu vou corrigir essa minha fala porque eu falei uma coisa errada, tá, gente? De verdade. Nós estamos seres revoltantes. E revoltar é voltar ao ponto de origem. Revoltar é voltar ao ponto de origem. Que ponto de origem? Aquele que começou a criar a possibilidade de eu sair, como talvez a Rita ou a Vanessa, alguém disse isso carinhosamente falando, né, dessa questão, nessa possibilidade de eu poder me distanciar do verdadeiro self, da essência. Todo o caminho que eu estou fazendo, ele é contrário a essa chance. Então eu me revolto porque não fez sol hoje, me revolto porque eu peguei trânsito, me revolto porque o Nico não fez cocô onde eu queria, ele fez onde ele queria. Eu me revolto porque um cachorro avançou no Nico e eu quase quis dar no dono do cachorro.
Eu me revolto porque eu queria comer pizza, mas na verdade eu só tenho salsicha hoje. Os exemplos podem ser os mais babacas, mas por favor, traduzam isso para as experiências de vocês. Que, perdão, por mais alto que seja o alto que eu digo em termos de evolução consciencial, tá bem? Mas é assim, é as suas revoltas, mas elas também são babacas, tá? Assim como as minhas. São só revoltas. Se tudo é fluxo, se tudo é fluxo, vão pensar numa coisa significativa? Contam lá os físicos que há uns anos atrás, eu não sei dizer há quantos, tá? Mas há uns anos atrás, a Terra, ela continua inclinada, ela continua, tá bem? Mas essa inclinação da Terra, a tendência dela é que o eixo principal vá tendendo ao zero. Fizeram uma analogia que eu não sei se isso é verdadeiro ou não, tá? Então não olhem para mim, tá bom? Assim, achando que, é o Vitor que falou. Não, não fui eu que falei isso, não. Há de haver pesquisas comprovando isso, de que assim a Terra está tendendo a uma possibilidade. Cadê a câmera, né? Ela está saindo disso, ela está a cada tempo ela está indo mais para um equilíbrio para esse eixo dito zero. Ela tem uma inclinação no eixo dela mesma, tá? Ao redor do Sol. A tendência é que ela se coloque numa determinada possibilidade com um eixo ao grau zero, que ela está caminhando para isso. E uma vez, eu ouvi um espírita falando que o período de transição terminaria no momento que a Terra estivesse no eixo zero. É Deus que falou? É Jesus que falou? O diabo que mandou a mensagem? Não sei, gente, não sei. Eu já falo, se fosse eu o comunicador, eu diria, tomem cuidado, tá, gente? Porque Janete Claire, Dias Gomes, Valcir Carrasco, aqui é problema. Mas quando veio, como veio de um outro dito confiável, eu não sei se ele estava incorporando Janete Claire, Dias Gomes ou Bezerra de Menezes de verdade, como estava dizendo que era. Então, eu respeito a possibilidade do respeito que esse espírita tem. Mas está tudo bem. Então, nós pensarmos, o nosso eixo também está sendo modificado. É aí que eu queria cair. Não é ficar nesse questionamento da Terra. O nosso eixo também está sendo modificado. Quem acha que tem um eixo assim, e mesmo a pessoa sendo torta, tendo lordose, escoliose, papapá, etc e tal, ou não é aquela postura, tal, não sei o quê, gente, mas ninguém aqui tem eixo zero, tá? O nosso planeta não permite isso. A própria Terra tem um eixo torto. Oi, como é que você vai querer ficar no eixo zero? Você não consegue. Não é possível. E é só para nos lembrar que é um planeta que hoje, nessa condição, ainda está mais tempo do que menos em provas e expiações. Já há muitos movimentos de regeneração. Já, há muito tempo. Mas ainda está sofrendo influências dessas características de provas e expiações. Até porque a gente tem que lembrar uma coisa que é assim, ó, a transição planetária no umbral já foi feita, tá, gente? Porque tá todo mundo encarnado aqui, né? Tá vazio lá de espíritos tenebrosos. Então a transição planetária lá, nas esferas ditas superiores, que não são tão superiores assim, mas né, no momentos lá das esferas dos desencarnes, lá no umbral, já foi feita, porque abriram as porteiras, tá todo mundo aqui encarnado. Então, já foi expurgado de lá. Agora estão expurgando aqui da Terra, né? Que podemos ser nós, tá? A gente não pode esquecer isso, tá bom? Olha quantas possibilidades a gente tem de aprofundamento para baixo ou para cima, para direita ou para esquerda, para frente ou para trás, para fora ou para dentro, tudo bem? Em níveis de consciência. Eu não estou sozinho no universo. O universo não está aqui para me conter. Ele também me contém, mas ele não está aqui para me conter. Me é ego, né? Mim, me é ego. Ego egóico, ególatra, tá? Não é self. Eu faço parte de uma estrutura como cada um de nós e cada uma das coisas que existem nesse universo, densas, concretas ou em potencialidade, em energia,
como tudo. Não é para me satisfazer, me conter. Como assim não tem chocolate hoje? Não, é bem, não tem. Vai comer salsicha mesmo. Se não tem capim lá fora, fica à vontade, tá? Você pode ir lá comer junto com os cavalos ali no sítio do lado. Pede licença pra tia aí do lado, a dona do sítio, entra lá e vai comer capim. Não é no sentido pejorativo da palavra. Se nós estamos exatamente no lugar que nós necessitamos, na condição que nós necessitamos. Ah, mas não pode ficar um pouquinho do precisa? Até pode. Ah, não pode ficar o que eu quero? Também pode. Mas atenção àquilo que queres. Atenção àquilo que quer. Querer, a gente pode querer tudo, mas nem tudo é conveniente. Então a gente pode voltar para a nossa verdadeira essência e perguntar o que o universo precisa, necessita de mim. Eu estou aqui para quê? Para atrapalhar o universo, porque a gente faz isso, né, gente? Nas nossas revoltas, nas nossas iras, nos nossos questionamentos egóicos. Mas tem um espacinho lá numa escolinha, lá no fundo da periferia, que é a nossa, que a gente está, que permite a possibilidade de nós sermos revoltados e sermos questionadores, egoicamente falando. Outra característica, que é a possibilidade para a gente adentrar, e nós vamos fazer isso depois do nosso intervalo, na história lá porque o Leloup fala a respeito disso, da Capela Sistina. E aí eu fui atrás, carinhosamente, não são os melhores vídeos, não são os mais adequados, mas para que desse tempo, porque como eu estava trazendo a lição muito em cima do nosso encontro, eu não ia trazer um vídeo da History que tem 90 minutos e falar, olha, a gente tem que assistir e refletir sobre para a gente se encontrar sábado, onde eu colocar isso na quarta-feira. Não. Então eu trouxe dois exemplos, e aí cada um aprofunda como quiser depois no seu tempo e no seu espaço. Um é do próprio museu, que está lá dentro, que você entra, navega com o seu mouse e você vai no seu ritmo, no seu tempo, olhando ali as obras, o chão, as laterais, etc e tal. E o outro, a possibilidade de você poder ver lá pequenos toques a respeito da Capela Sistina. Para a gente poder fazer a conexão com o que o Leloup fala a respeito disso. Não é eu sendo Deus, é eu estando no encontro com Deus. Não é eu sendo maior que Deus, é eu estar no encontro com Deus. Levando o meu ego junto, na estrutura que ele se mantém aqui agora. Não é supervalorizando o ego, mas é sabendo que ele também existe para ainda respeitar e preservar características da essência do self, que eu de verdade sou, que ainda não tem condições e prontidão para se manifestar em toda a sua potencialidade e verdade absoluta. Mas nós vamos falar a respeito disso depois do nosso intervalo. Tá bom? Pelo meu relógio. Alguém quer comentar alguma coisa sem entrar nessa demanda que é para depois do intervalo? Alguém precisa falar alguma coisa nesse momento? Entendo isso como um não. Tá. Então, olha, pelo meu relógio aqui são 5h32. Eu vou fazer de conta que são 5h35, tá bom? Vamos fazer uns 20 minutos de intervalo. Aí a gente pode fazer aquilo que a gente quer. Eu vou parar a nossa gravação. Não saiam do sistema, tá? Desabilitem só câmeras e microfones se vocês quiserem. 20 minutinhos, a gente está de volta a quanto? 5h35, 45, 5h55, tá bom? 5h55 a gente está de volta para a gente completar. E quem tiver mandalas e fez mandala, traga, porque a gente vai fazer uma comparação a respeito desse trabalho da Capela Sistina com o mandala que nós trabalhamos. Tá bom? Tá bom? Até já, gente. Tá? Bom lanche para todos, tá?